Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos neste canal, que se inscrevam no canal, que deem like nos vídeos se gostarem desse estudo. E se vocês desejarem compartilhar esse vídeo em algum dos seus grupos, fiquem à vontade, tá bom? E eu também gostaria de pedir que façam um comentário ainda que seja simples, para que esse vídeo tenha mais engajamento e seja recomendado a mais pessoas. Vamos ajudar a palavra do nosso Deus a ir adiante, né? A alcançar mais pessoas. Desde já eu agradeço vocês. Bom, já faz tempo, né, que eu não gravo vídeos no canal, mas eu estou de volta e hoje nós vamos fazer mais um estudo. Nós vamos, mais uma vez, mergulhar fundo na palavra, analisando detalhes que estão contidos no livro do Apocalipse e que são importantes para a nossa análise. Hoje nós vamos falar dos grupos de pessoas que João viu quando estava sendo revelado para ele, né? Dentro das profecias do livro do Apocalipse foi revelado para ele vários grupos de pessoas. E hoje a gente vai analisar sobre cada um deles, os detalhes que falam para nós quem são essas pessoas e qual o propósito delas estava acontecendo naquele momento com elas, quando foi descrito por João sobre cada uma delas. Tá bom? Vamos começar. Você que quiser acompanhar comigo na Bíblia, né? A gente vai começar em Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse 6:9, nós vamos para o quinto selo. Nós vamos ver o primeiro grupo de pessoas que João viu, né? Vamos lá. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, aqui nesse primeiro versículo, a gente já encontra um detalhe muito importante que João cita para nós aqui. Essas pessoas que ele viu, ele especifica bem para nós, eram almas, certo? Daqueles que tinham sido mortos. Então, esses daqui são mártires, né? Que a palavra de Deus nos mostra que foi gerado dentro do período da igreja. Nós sabemos que dentro desses aproximadamente 2000 anos da igreja, muitos mártires, né? Foram gerados dentro desse período, ou seja, muitas pessoas morreram por amor a Jesus. Muitas pessoas morreram pelo testemunho que davam, muitas pessoas morreram por causa de defender o evangelho de Cristo. E nós sabemos que hoje isso não é diferente, né? Muitas pessoas ainda estão morrendo dentro do período da igreja que nós estamos vivendo. Pessoas são mortas em muitos países ainda por causa de defenderem essa fé, serem, né, servos de Deus e crerem no nome do Senhor Jesus. E isso faz com que as pessoas sejam mortas. E essas almas que João estava vendo aqui nesta visão, né, que foi mostrada para ele, eram almas de mártires, mas aponta para nós algo. A gente vai prosseguir a leitura e a gente vai ver tudo aquilo que aqui está querendo dizer para nós. Então, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, algo estava acontecendo naquele momento em que os mortos em Cristo, que aqui, sendo mostrado para nós, eram mártires, né? Não todos os mortos em Cristo, mas os mártires, estavam diante do Senhor, né? Debaixo do altar, clamando a Deus para que ele vingasse a morte deles, daqueles que habitam sobre a terra. Então, algo estava acontecendo aqui para que eles se movessem dessa forma, né? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o que aconteceu aqui neste momento? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. É interessante a gente analisar isso aqui. A gente já viu que eles eram almas, que estavam mortos, estavam diante do trono de Deus ou debaixo do altar, clamando a Deus por justiça, para que Deus se vingasse por eles, daqueles que tinham matado eles na terra, enquanto eles estavam aqui, justamente por causa do testemunho de Jesus, por amarem a Cristo, né? E eles estavam clamando a Deus.
e eles receberam uma vestidura branca, mas eles já não estavam mortos, né? A gente observa muitas vezes, eu vou falar aqui, coisas que a gente vê em sonhos, em visões de pessoas que muitas vezes veem os céus, que pessoas que estão lá, né, já diante de Deus, as almas daqueles que estão no céu, que morreram em Cristo Jesus, normalmente estão vestidos de vestiduras brancas, né? É uma representação de que aqueles são a igreja do Senhor Jesus, ou os mortos em Cristo. Mas aqui eles receberam uma vestidura branca, mas eles já não estavam mortos? Porque aqui está sendo citado para nós, para cada um deles foi dada uma vestidura branca. E foi dito para eles repousar por mais um tempo, porque ainda ia acontecer de terem mais mortos em Cristo, ou seja, até que também se complete o número dos conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então a gente está vendo aqui que está sendo um divisor de águas. Aqui está mostrando para nós um divisor que mostra os mortos em Cristo deste período para trás, né? E os mortos em Cristo daqui do período para frente. Obviamente, os mortos em Cristo martirizados. O exemplo que está sendo dado para nós aqui são os martirizados, certo? Que estavam recebendo vestiduras brancas. E o que significa essas vestiduras brancas? Se não o momento do arrebatamento. Porque nós sabemos que o arrebatamento da igreja, as pessoas que são salvas, elas são representadas sim por vestiduras brancas. A gente vai analisar, e eu vou ler para vocês aqui, em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 4, e a gente vai confirmar isso. Apocalipse 3, 4, né, para a gente confirmar. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andarão de branco, então, por quê? Porque são dignas e não contaminaram as suas vestiduras. Então, aqui é a representação de uma igreja santa, de uma igreja salva. Aí, continuando 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Vencedor, quem é esses vencedores? Senão aqueles que conseguirem, né? Vencer. Justamente este mundo e por amor de Cristo, estarem com Deus no arrebatamento da igreja. Então, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a gente vê aqui que vestiduras brancas justamente representam a igreja, os salvos, aqueles que venceram ou que irão vencer no contexto geral, quando a igreja estiver arrebatada no céu, todos aqueles serão quem? Serão os vencedores, vestidos de vestiduras brancas. Então, este momento em que eles estavam recebendo aqui vestiduras brancas, aponta para nós que este grupo de pessoas estava vivendo um momento de divisão de tempos, um divisor de águas. Eles eram os mortos em Cristo, que estavam nesse período que nós ainda estamos, porque a igreja ainda não foi arrebatada, mas estavam recebendo vestiduras brancas, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar, nós sabemos disso, e daqui para frente ia acontecer o quê? Ia também se completar o número dos conservos que também vão morrer depois do período como mártires, por causa do amor de Jesus. Então, existem aqui uma divisão, um período de antes e depois do arrebatamento da igreja. Então, mortos em Cristo antes e mortos em Cristo depois, que também serão gerados dentro do período da tribulação. O período da tribulação também vai gerar mártires. Acredito que, num contexto assim de quantidade, não, porque em todo o período da história muitos mártires foram gerados. Mas no contexto de tempo, de quantidade de tempo para gerar mártires, eu acredito que vai ser o menor tempo com o maior número de quantidade de mártires. A gente vai ler aqui também. Eu vou abrir para vocês outra parte que eu quero mostrar para vocês. Levíticos 23, 16. A gente vai para Levíticos 23, 16. Eu quero mostrar para vocês outra coisa. Levíticos 23, 16. Só um minutinho. Só um minuto, gente. Antes de eu ler aqui, eu vou dar uma lidinha. Deixa eu ver. Eu vou deixar isso aqui para me ler depois, porque eu vou ter um contexto aqui diferente, eu vou ler depois. Então, vamos continuar. Vamos olhar o outro grupo, depois eu volto aqui. O outro grupo, eu vou até marcar, fica mais fácil depois. Vamos voltar. E vamos lá para o outro grupo de pessoas que João viu
dentro do período do livro de Apocalipse, quando foi mostrado para ele as revelações do livro de Apocalipse. A gente vai agora para Apocalipse 7:3. Então, Apocalipse 7:3 a gente vai continuar. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouviu o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui João está citando para nós mais um grupo de pessoas. Mas o interessante aqui é que João não viu esse grupo de pessoas. Preste atenção, ó. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Então, os anjos estavam falando que não era para ter nada danificado até que os servos de Deus fossem selados. E então, ele ouviu o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui está sendo mostrado para nós um grupo de pessoas, 144.000, que são das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. 12.000 de cada tribo. Aí vai citar aqui na descrição 12.000 de que tribo que serão. Mas isso para nós não vai importar nesse momento, exatamente as tribos que são. O que eu quero dizer para vocês aqui? 144.000 das tribos de Israel, que foram selados aqui neste momento, mas que João não viu, ele só ouviu que as pessoas estavam sendo seladas. Então, a gente vai continuar olhando para este grupo, mas a gente vai continuar aqui no versículo 9, 7, 9, e a gente vai prosseguir. Depois destas coisas, ou seja, depois de ter ouvido sobre os selados, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Mais uma vez aqui, as vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então eles estavam aqui clamando e glorificando a Deus, dizendo que a Deus pertencia a salvação. Então eles eram o que neste momento aqui? Salvos, certo? Não está dizendo para nós que eles eram mortos, não está dizendo para nós que eles eram almas, eles estavam no céu, eles estavam diante de Deus, eles estavam aqui diante do trono, diante do Cordeiro, mas eles já eram pessoas transformadas, que estavam vestindo as vestiduras brancas. Então aqui estavam os mortos em Cristo, os mártires, que estavam sendo ressuscitados lá no capítulo 5 que a gente leu agora, não só os mártires, mas como todos os mortos em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, a gente vai ler isso já já, e os vivos, que foram transformados e arrebatados. Não é interessante a gente ver que os 144.000 e os glorificados aqui de todos os povos, línguas e nações estão justamente um na sequência do outro? Aí muitos podem dizer, mas o livro do Apocalipse não está numa sequência. Eu tenho estudos falando que sim, ele está numa sequência, mas a questão aqui não é nem essa. João não viu os 144.000, ele ouviu que eles estavam sendo selados. Por quê? Porque esses 12.000, aliás, esses 144.000, 12.000 de cada tribo, eles simplesmente também fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Ou seja, eles também são crentes em Cristo Jesus, porém são das tribos de Israel. E tem uma função diferenciada para eles. Por isso, o João estava ouvindo que eles estavam sendo selados aqui, neste momento onde estava acontecendo o arrebatamento da igreja. A gente viu os mortos recebendo, os mártires em Cristo, que são os mortos, recebendo as vestiduras brancas. Por quê? Porque naquele momento iria se iniciar o arrebatamento da igreja, ou a ressuscitação dos mortos, né? E o arrebatamento da igreja. E aí a gente vê na sequência aqui os glorificados das nações, de todas as nações, povos e línguas. Aqui estão todas as nações da terra, salvos de todas as nações da terra, ou seja, de todas as nações da terra até hoje, aqueles que estavam salvos foram vistos por João aqui. Mas muitos dizem que esses aqui não são a igreja. Antes de falar alguma coisa, eu quero mostrar justamente para vocês, por isso que eu voltei atrás, agora eu vou voltar para Levíticos, porque aí eu vou poder ler para vocês aquilo que eu quero ler. Vamos voltar para Levíticos agora. A gente vai continuar. Eu marquei aqui, para ficar mais fácil. Agora a gente vai ler Levíticos 23. Deixa eu só achar minha caneta aqui.
É, Levíticos 23, deixa eu ver aqui, 23, 16. Então vamos achar aqui, ó. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Preste atenção. Até o dia imediato ao 7º dia, contareis 50 dias e trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Que dia é esse, gente? Quando passa a Páscoa e se conta 50 dias, o Pentecostes, né? O dia em que a igreja do Senhor Jesus se iniciou. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, e 2 dízimas de efa de farinha serão levados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Então aqui era a festa das primícias do Pentecoste, a festa da primícia da colheita do trigo. E o que a igreja ela representa, ou seja, o que representa a igreja do Senhor Jesus no contexto dos evangelhos? Que a igreja é o trigo que está prestes a ser colhido, ou seja, a plantação de trigo é a igreja que está prestes a ser colhida. E não é interessante a gente ver aqui, ó, que das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. Então a gente sabe, e quem não sabe, eu vou explicar para vocês, que na festa da Páscoa existia também o dia da primícia, na sequência ali existia a Páscoa, o pães asmos e a primícia da colheita da cevada na sequência, da Páscoa. E depois de 50 dias existia também a festa das primícias da colheita do trigo. E na festa da colheita da cevada, era movido, quer ver, eu vou ler para vocês aqui, ó. Quando entrares na terra, eu estou no Levíticos 23, só que versículo 10. Quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a vossa messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então, na colheita da cevada, quando a plantação estava ficando madura, aquela primeira parte que amadurecia, eles iam lá e eles cercavam, amarravam com uma fita e marcavam aquele montezinho ali, para que quando fosse na festa, onde eles começassem a colher, aquele que era a primícia que tinha sido amadurecida, ela ia ser apresentada para Deus, justamente nessa oferta de mover, ó. Essa será movida perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote a moverá. Então, a oferta que era oferecida a Deus era este molho, né, da cevada, que era colhido, e era oferecido ao Senhor. Já na festa de Pentecostes, o que era movido? Eram 2 pães, era pegado o trigo, e era feito 2 pães fermentados. Na festa da Páscoa não podia haver fermento em nada, então nem fazia-se o pão, era a própria, como é que fala? O próprio molho, né, da cevada que era apresentado a Deus. Sim, tinha a festa dos pães asmos, que era sem fermento, mas para apresentar como oferta era apresentada aquela primeira parte que tinha sido, estava madura e tinha sido separada para Deus, era a primícia ao Senhor. Aqui não, aqui são 2 pães levedados, 2 pães com fermento. O que esses 2 pães estão representando? São 2 povos que são pecadores, ou seja, 2 povos. O povo de Israel, né? E o restante do povo, que são os gentis. Então, Israel e os gentis, 2 pães levedados, ou seja, pecadores, tem fermento neles, tem pecado neles, mas que estavam sendo apresentados ao Senhor, movidos ao Senhor. Isso significa o quê? Que neste momento Deus estava representando o povo dele como dois povos, mas estavam representados ali sendo apresentados no mesmo momento no Pentecostes, né? Porque a palavra diz que 2 povos vão se tornar um. Então, guardem isso. A gente vai voltar de novo lá para Apocalipse para me explicar para vocês. Continuar explicando o que eu quero dizer. A gente volta para Apocalipse no capítulo 7. E eu vou continuar explicando para vocês. Então, esses glorificados que a gente está vendo aqui e os 144 mil, eles fazem parte da mesma igreja. Só que aqui eles estão separados. 2 povos fermentados ou 2 povos pecadores, mas que o Senhor redimiu, que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e que o Senhor estava arrebatando. Só que os 144 mil, Deus tem um propósito na vida deles. O propósito que eles vão voltar para cumprir o propósito do Senhor. Já este outro povo aqui, que é justamente os glorificados, ou o restante da igreja, ou a noiva do Cordeiro, eles vão ficar no céu com o Senhor, certo?
Mas por que João não viu? Porque aqui, no meio do povo todo que estava sendo salvo, dos salvos, o Senhor estava selando 144 mil para um propósito. Muitos dizem que os 144 mil são aqueles que são a primícia, que serão arrebatados, depois que voltarão para cumprir o propósito. Sim, tudo isso é verdade. Mas que o propósito que eles vão cumprir é o propósito do avivamento. Só que o avivamento pertence à igreja. A igreja vai viver ou vai mover o avivamento. O avivamento, ela representa a salvação de todas as pessoas que ainda estão faltando. Deus vai fazer um grande avivamento como a última chamada para o arrebatamento. E os 144 mil também vão participar. Por quê? Muitos dizem que os 144 mil vão ser arrebatados no sexto selo. Mas o sexto selo é o arrebatamento de toda a igreja. Por quê? Quando fala-se de arrebatamento, diz que primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. E onde estariam os mortos em Cristo se só os 144 mil fossem arrebatados? Aí alguns vão dizer, não, vai ressuscitar, dentre os mortos em Cristo vão ser aqueles que são, né, do povo de Israel, vão ressuscitar, e vai ter os vivos também. Mas se a gente parar para pensar, o que é 144 mil? Pouquíssimas pessoas. Quando existe lá na Coreia do Norte, existe um campo de futebol, que é o maior do mundo, né? Que cabe 150 mil pessoas. É o maior que tem, é o estádio maior que existe no mundo, né? São 150 mil pessoas que cabem lá. Então, dentro do estádio, que é o maior do mundo, na Coreia do Norte, cabem mais pessoas do que os 144 mil, ou do que aqueles que muitos dizem que serão arrebatados. Quando a gente analisa os 144 mil, a gente sabe sim que eles vão voltar, mas a Bíblia não diz que eles serão arrebatados e voltarão para cumprir o propósito da igreja. A igreja vai cumprir o propósito de avivamento antes do arrebatamento, e todos serão arrebatados juntos, e depois eles voltam. Eu sei que muitos não acreditam nisso, mas a gente vai continuar e eu vou mostrar para vocês como, para Deus, no momento em que Ele tirar a igreja da terra, Ele vai estar formando com o povo de Israel um só povo. Ainda vai faltar o remanescente de Israel, que não ainda se converteu e que vai se converter no final de tudo, já no final da tribulação, que serão aqueles que se arrependerão e reconhecerão que o Senhor Jesus é o Messias deles, que também se juntarão a esses, mas estes que são convertidos, que Deus vai usar como propósito para voltar para a terra dentro do período da tribulação e para cumprir um propósito de pregar, de fazer uma obra gloriosa para o Senhor, que a Bíblia não nos dá muitos detalhes do que será. Existem as duas testemunhas e existe os 144 mil. Onde a gente vê isso? A gente vai para Apocalipse 14 e a gente vê que eles vão voltar mesmo, 144 mil. Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, essa daqui que é o selo que Deus colocou sobre eles, ó. Na fronte escrito o meu nome, o seu nome, o nome de Jesus e o nome de seu pai. Aqui já está mostrando para nós o selo que eles estavam recebendo. Por quê? Porque quando eles voltam para a terra, aqueles que são selados ninguém vai poder tocar, certo? Isso também está falando lá. Quando a gente analisa Apocalipse, acho que deixa eu ver aqui, eu vou ler para vocês. Apocalipse 9, se eu não me engano. Isso mesmo, Apocalipse 9, deixa eu só achar o versículo. 4. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então aqui a gente vê a mesma descrição que está lá quando eles estavam sendo selados, certo? Ó. Foi-lhe dito, não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Mas as pessoas aqui, os que tinham o selo de Deus sobre a fronte, são justamente os 144 mil, que estão aqui no período das trombetas já, para cumprirem o propósito do Senhor. A gente vai voltar para a gente continuar vendo justamente mais grupos de pessoas que João viu no Apocalipse. Deixa eu ver para mostrar para vocês aqui. Sobre a grande multidão,
a gente vai dar uma olhadinha para ver como são dois povos, os 144 mil e essa grande multidão vista aqui em Apocalipse 7. A gente vai para Gálatas no capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. E vocês vão ver como a palavra de Deus ela nos dá total explicação sobre tudo isso. Só um minutinho. Gálatas no capítulo 3. Só um minuto, gente. Aqui, Gálatas 3. Gálatas 3, 26. Olha só. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois um em Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui está igualando diante de Deus, porque cada um tem a sua função, mas diante de Deus não existe os judeus, os gregos, não existe homem, não existe mulher, todos são de Cristo Jesus. Todos são descendentes de Abraão. E em Cristo Jesus todos são salvos e participantes da mesma promessa. A mesma coisa a gente vai ver em Hebreus no capítulo 2. Hebreus 2, 21. Não, 2:11. Hebreus 2:11. Só um minutinho. Hebreus 2. É importante a gente parar e refletir em cada ponto. Hebreus 2, 11. Deixa eu ver até qual. 11. Pois tanto o que significa como os que são... Pois tanto o que se santifica como os que são santificados, todos vêm um só. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, deste também ele é igualmente participante, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrando-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o que está falando para nós aqui é que diante de Deus, o Senhor Jesus entendeu que todos aqueles em quem ele está salvando, são para ele como irmãos. Então, ele aqui, lhes chamar irmãos. Então, Deus, o Senhor Jesus tem todos, a igreja dele como irmãos. Então, tá, vamos continuar. Só um minutinho. Agora a gente vai ver um outro grupo de pessoas que também João viu no livro de Apocalipse. A gente vai voltar para Apocalipse e a gente vai ver Apocalipse 15. Apocalipse 15, 2. Vamos lá, mais um grupo de pessoas. Vi como que o mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então aqui, muitos falam, como eu tinha falado, né, que aquele povo que João estava vendo lá no capítulo 7, que não é a igreja, né, que são pessoas que foram tiradas da tribulação. Mas ali está mostrando para nós que eles estão de vestiduras brancas,
que eles estão com ramos nas mãos. Eu vou voltar depois no falar sobre o ramo. Inclusive, deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou dar uma lidinha para mostrar para vocês sobre os ramos. Que estão justamente lá no Apocalipse 7:9. A gente vai para Levítico 23:40. Vou mostrar para vocês uma coisa que talvez muitos não saibam. Daqui a pouco a gente volta aqui no 15. Levíticos 23:40. Aqui. 23:40. Isso é muito importante da gente observar. E talvez vocês que não conhecem não saibam disso. Levíticos 23:40. Aqui. Eu vou falar para vocês sobre a festa dos tabernáculos. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras ou palmas, né? Ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Veja se isso daqui não é profético. Presta atenção. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmas, ramos de árvores frondosas e salgueiros, de ribeiros. E por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. O que significa a festa de tabernáculos? Tabernáculo significa que é uma comemoração dizendo que o Senhor Deus veio tabernacular com o homem. E o que está dizendo para nós lá em Apocalipse no capítulo 7? Isso é importante de se falar. O que está falando para nós? A gente vai passear na Bíblia, porque isso aqui é um estudo, certo? Ó. Então vamos lá. 7:9. Depois dessas coisas vi grande multidão, que ninguém podia enumerar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas na mão. Por que palmas na mão? E o que eles estão fazendo diante de Deus? Eles não estão se alegrando com palmas nas mãos? E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto, adorando a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, certo? E aí, aqui no 13, também fala a mesma coisa, ó. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e da onde vêm? Então, o que vai falar aqui na sequência? Que eles vieram retirados da tribulação, ou seja, eles, aqui tem um verbo, né, no grego que fala assim: são estes os que vêm, são estes os que são tirados da tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então significa que a igreja será arrebatada e vai ser tirada da terra no início de uma tribulação, ou acontecendo já algo que é tido também como uma tribulação, certo? Então a igreja vai ser tirada para fora da tribulação, ou ela não vai viver a grande tribulação. É isso que está dizendo para nós. Eles vestem vestiduras brancas, eles estão com palmas nas mãos, se alegrando, tabernaculando ou morando com o Senhor, como na festa dos tabernáculos. E quanto tempo eles estarão se alegrando com o Senhor enquanto as coisas estão acontecendo aqui na terra? Não são 7 anos? E não é profético dizer que em 7 dias eles se alegravam com palmas nas mãos diante do Senhor? Por quê? Porque estavam ali a representação do Senhor que tabernaculava com os homens, ou morava com os homens. E aqui eles estão para sempre diante do Senhor, estarão morando para sempre com o Senhor. Então esta aqui sim é a representação da igreja. E no capítulo 15 a gente encontra aqueles que passaram dentro do período da grande tribulação. 15:2. Vi como um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, então eles viram a besta, da sua imagem, então eles viram a sua imagem,
e do número do seu nome. Então eles viram o número do seu nome, a marca, né? Que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerás e não glorificarás o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então aqui está mostrando para nós que estes vencedores aqui, e também, detalhe, não está dizendo que eles são almas. Está dizendo que viu-se diante do mar de vidro vencedores. Do mesmo jeito que aquele grupo de pessoas que estava sendo visto por João lá, vestido de vestiduras brancas, não estava como almas, porque almas estavam lá no quinto selo. Aqui está falando para nós que são pessoas que já estavam transformadas. Mas em que momento essas pessoas foram transformadas? E eles estão sendo chamados de vencedores, mas aqui não diz que eles estão com vestiduras brancas. Por quê? As vestiduras brancas são a representação da igreja. E estes aqui são santos da tribulação. São aqueles que serão salvos no período da tribulação. Mas aqui não está dizendo para nós que eles estavam como almas. Então eles não são mortos. E se eles não são mortos, eles viveram também uma transformação. Eles estavam nos seus corpos. E como que a gente analisa isso? A gente vai para o capítulo 14, a gente vê aonde acontece esta ceifa, ou este arrebatamento destas pessoas nesse segundo período. Eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 14, eu vou ler no versículo 11 para vocês entenderem. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqueles que receberem a marca do seu nome não terão sossego e não terão salvação. Aí, na sequência aqui, diz para nós aqui está a perseverança dos santos, santos da tribulação, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, por que aqui está a perseverança dos santos? Porque no meio da multidão daqueles que vão colocar a marca dos adoradores da besta e da sua imagem, um povo vai perseverar em guardar os mandamentos do Senhor. Então, a perseverança dele será em não pôr a marca, mas mesmo em meio a qualquer situação, guardarem esta fé e esse mandamento de Deus e a fé em Jesus. E o que vai acontecer com estes aqui? Então, ouvi uma voz do céu dizendo, aí vai dividir aqui dois acontecimentos com estes que vão perseverar em servir a Deus dentro do período da tribulação, não colocando a marca. Então ouvi uma voz do céu dizendo, versículo 13, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, uma parte se transformou em mortos em Cristo. Lembra o que estava falando lá no quinto selo? Que dentro do período da tribulação iria acontecer mais mártires? Então, a gente está vendo aqui um grupo de pessoas que por perseverar em servir a Deus e ter fé em Jesus, no momento da tribulação, onde grande massa da população estava marcada e adorava a besta e a sua imagem, e por causa disso estavam perdidos, estes aqui estavam morrendo no Senhor e sendo salvos, só que são mortos em Cristo. E aonde a gente vai ver esses mortos em Cristo aqui sendo citados? Porque desde agora os que morrem no Senhor são bem-aventurados. A gente vai lá para o Apocalipse 20, a gente vai ver mais um grupo de pessoas. Apocalipse 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, ou seja, daqueles que foi cortada a cabeça deles. E por que foi cortada a cabeça deles? Pensa que são almas. Almas são aqueles que morreram, certo? Ali não estava sendo visto, quando eu citei para vocês no 14. Simplesmente disse, bem-aventurados os que morrem. Está sendo citado só. João não estava vendo, estava dizendo que aqueles que estavam morrendo ali, perseverando e não servir a Deus, eram bem-aventurados. E aí está dizendo aqui para nós assim, vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, então eles viram a besta. Nem tampouco a sua imagem, então eles viram a sua imagem.
e não receberam a marca na fronte e na mão. Não, eles não estavam perseverando em servir a Deus no meio daqueles que eram marcados? E viveram, ou seja, estavam sendo ressuscitados aqui no capítulo 20. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui no capítulo 20, já quando estavam dentro do milênio, entrando no milênio, foi ressuscitado aqueles que vão morrer dentro do período da tribulação como mártires. Então, eles não participam da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição acontece antes do arrebatamento. E esta ressurreição aqui, dos mortos que vão morrer como mártires dentro do período da tribulação, elas acontecem no final, já para que eles entrem no milênio. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, eles vão voltar aos seus corpos, por isso eram almas. E se morreram, estavam no céu, só que eles eram almas. Mas João não os viu. João só os viu aqui, quando eles estavam sendo o quê? Revivendo ou sendo ressuscitados para reinar com Cristo durante o milênio. Agora a gente vai voltar de novo para lá e a gente vai ver aonde estavam aqueles que a gente leu agora no capítulo 15. Para vocês verem que aquele povo que está lá no capítulo 7 não é o povo que passa dentro do período da tribulação. Eu quero que vocês entendam isso, eu estou nomeando para vocês cada grupo de pessoas que João viu, sejam eles almas ou não, sejam eles mortos ou não. Vamos lá. Continuando no 14, aqui está dizendo para nós assim, a ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O que se faz com a foice? A foice serve para quê? Para ceifar ou para colher plantações. Vamos continuar. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então existe aqui mais uma seara madura para ser colhida. São parte do trigo? São parte da igreja? São. Só que aqui eles não são chamados mais de igreja, são salvos, são os santos da tribulação. Por que não são chamados? Porque a igreja, a palavra igreja é eclésia, significa os tirados para fora, são aqueles que serão tirados ou arrebatados com força, ou roubados, ou sequestrados de forma rápida, dentro do momento em que a tribulação estiver começando e a igreja precisar ser tirada, ou tirados para fora da tribulação. Como eu li lá, aqueles que saíram ou foram tirados para fora da tribulação, não que viveram o período da tribulação. Então, aqui a gente está vendo um grupo de pessoas que são estes que vão morrer, que vão ser tirados vivos num segundo arrebatamento. É o que está aqui, é o que está dizendo para nós. Ah, mas isso aqui pode ser a igreja sendo arrebatada. Mas espera aí, aqui está dizendo para nós, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, mas eles não estão sendo ressuscitados. Eles não estão sendo ressuscitados. Aqui está dizendo dos mortos, que a gente já viu quando eles vão ser ressuscitados, lá no capítulo 20, para entrar no milênio. E aqui está falando de um grupo de pessoas que foi visto depois, a gente está no capítulo 14, estou falando para trás. No capítulo 15, aqui na sequência. No versículo 2, vi como mar de vidro mesclado com fogo e os vencedores da besta e da sua imagem. Vencedores, não está dizendo que são almas, não está dizendo que são mortos, são pessoas que foram tiradas. Assim como aqueles que estavam sendo vistos por João lá vestidos de vestiduras brancas. Só que os que estão vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, está dando para nós toda a representação de que são a igreja. E ainda tem mais coisas lá que mostram para nós que são a igreja. Eu estou explicando para vocês que sim, está tudo especificado. A gente vai continuar aqui. E um dos anciões tomou a palavra, versículo 13, 6:13. Estes que se vestem de vestiduras brancas, esse que vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondeu-lhe o meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Ou a tradução que eu falei no hebraico, que aqui está traduzido de uma forma equivocada, são estes os que estão sendo tirados para fora da tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem lava as vestiduras e alveja no sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro serve para quê? Para a igreja hoje, que se arrepende,
ser lavada e remida para a salvação. Então, o sangue de Jesus aqui purifica as pessoas de todo o pecado. Já os que morrerem na tribulação, o que vai fazer com que eles sejam salvos? Perseverar em crer em Deus e continuar com a fé em Jesus, mesmo em faces da morte, mesmo diante da besta, do falso profeta, mesmo diante da imagem da besta, mesmo diante da sua marca, negando a imagem da besta e não negando o Senhor Jesus. Então aqui a gente vai continuar para vocês verem. Diante do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tabernaculará com o Senhor, festa dos tabernáculos. Jamais terão fome, então eles viram a fome, né? Eles jamais terão fome novamente. Nunca jamais terão sede, então eles viram a sede. Então, dentro do período que nós estamos vivendo, a gente já está vendo a fome, a sede, a seca, as situações se apertarem. Então, a gente vai ver um início de tribulação onde a igreja ainda estará dentro. Mas eu não estou falando dos 7 anos da tribulação, porque o problema é o nome, né? Quando a palavra de Deus diz tribulação, ela diz momento de dificuldade, momento de perseguição. Mas quando se especificou para nós, nessa tradução, a gente quando fala tribulação ou período da grande tribulação, a gente acha que tudo está dentro do período dos 7 anos. E daí a Bíblia fala em muitas passagens sobre tribulação. E não é o período dos 7 anos. Então, isso daqui, eles não estão dentro do período dos últimos 7 anos, mas estão dentro do período das dores de parto, que justamente são os selos se abrindo. Os selos se abrem ainda antes do período dos 7 anos da tribulação, e já estão se abrindo. Na realidade, nós já estamos nos desenrolar do 4º selo. Mas isso é um outro assunto, não tem como eu falar agora, mas eu tenho vídeo no canal falando sobre isso. Então, e não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O que tem acontecido, gente? Nós não estamos vivendo momentos em que o sol também está entrando em colapso, o tempo inteiro tendo explosões solares, calores excessivos, secas, tragédias climáticas por causa do calor, ventos, chuvas, tempestades e a própria sede e a própria fome. Não é isso que aponta para nós os selos? Não é isso que aponta para nós? O 4º selo não fala que quando ele se abre, ele vai dar início à morte, ou vai ser permitido a ele a morte de 1/4 da população da Terra pela espada, pela fome, pela peste, pelas bestas feras da Terra? Então, aqui está dizendo para nós que a igreja ainda vai ver esse período. Tanto é que o 5º selo, que é onde os mortos em Cristo, que representam ali que na realidade estão sendo representados pelos mártires, eles estão no 5º selo. Então, o 4º selo, a igreja ainda está na terra. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Essas não são as promessas que são feitas dentro dos evangelhos e dentro das cartas para a igreja? E também dentro do Apocalipse, lá no final, não diz que o Senhor Jesus vai enxugar dos olhos de todos aqueles que são dele todas as lágrimas? Então, aqui é a representação da igreja. Então, a gente já viu aqui os mortos em Cristo, a gente já viu os 144 mil e a igreja, ou os salvos das outras tribos, povos, línguas e nações, que fazem parte de uma mesma salvação. Depois a gente viu os do capítulo 15, que são aqueles que venceram em perseverar quanto ao anticristo, não aceitarem a marca, mas são vencedores, eles não são mortos, eles não são almas. Vamos continuar, gente. Vamos ver aqui agora. Eu vou ler para vocês agora 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, para vocês verem como a palavra nos diz exatamente que os mortos têm que ressuscitar primeiro. Então, se os mortos ali fossem realmente no momento do arrebatamento que a gente espera, ali eles estariam sendo ressuscitados, não estariam sendo ressuscitados no final de tudo. Então, 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13, a gente vai ler aqui. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos mortos em Cristo, para não vos entristecerdes, como os demais,
que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então aqui está falando justamente do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o Senhor estará esperando a sua igreja nos ares. Ele não vai pisar na terra no período do arrebatamento da igreja. Então essa daqui não é a segunda vinda de Jesus. Então aqui é o período do arrebatamento da igreja. Que acontece aonde? Dentro do sexto selo. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. A gente não vai falar sobre isso. Eu tenho vídeos falando sobre isso, vários vídeos falando sobre o sexto selo no canal, mas a gente está mostrando para nós que para que seja o arrebatamento da noiva ou da igreja do Senhor Jesus, ela acontece dessa forma. O Senhor traz em sua companhia os que dormem, ou seja, quando o Senhor estiver vindo, os mortos em Cristo estarão vindo para ser ressuscitados, e quando eles ressuscitarem nos seus corpos, todo o corpo da igreja, todo os 144.000 e a noiva serão transformados. E aí, esses 144.000 estarão selados com este selo que vai fazer com que quando eles estiverem aqui, novamente, eles serão mandados de volta, enquanto a noiva fica os 7 anos lá se alegrando, com os ramos na mão, tabernaculando com o Senhor, eles voltam para um propósito. Aí a gente vai voltar para Apocalipse 14 de novo, para a gente ler um pouquinho sobre justamente os 144.000. Por quê? Porque a gente tem que analisar tudo que a palavra nos fala. Então vamos para Apocalipse 14 de novo e a gente vai continuar a leitura para vocês verem o que está dizendo. Então eles têm o nome de Cristo e o nome do seu Pai nas cestas. Ouvi uma voz do céu como voz de multidão, de muitas águas, como voz de grande trovão também, e voz era a voz. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tangem as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e nem tampouco mácula. Então vamos analisar aqui. Por que aqui os 144.000 estão sendo chamados de homens e não noiva do Cordeiro? Nós sabemos que a igreja é a noiva do Cordeiro, a esposa que vai se casar com o Senhor. Então sejam homens ou mulheres de todas as nações da terra que se converteram, todos são chamados de noiva. Mas os 144.000, que são aqueles que serão selados e fazem parte das tribos de Israel, 12.000 de cada tribo, lembrando que são uma quantidade de pessoas pequenas diante dos mortos que já morreram em Cristo e diante daqueles que serão salvos, daqueles que serão ressuscitados, 144.000 é muito pouca gente. Aqui na minha cidade, por exemplo, já tem quase, a cidade de São Vicente, tem quase 400.000 pessoas. 400.000 pessoas. Os 144.000 é um pingado de gente, gente. É um pingado de gente. Perto da quantidade que será salva. Então, como dizer que os 144.000 são a igreja arrebatada? São a quantidade da igreja arrebatada. E que o restante vai ficar aqui na tribulação para ser preparado. Sendo que a palavra diz que a noiva do Cordeiro é aquela que foi preparada para ser salva. Vamos analisar aqui. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou lendo para vocês e a gente vai explicando, tá? São muitos versículos e a gente tem que explicar tudo direitinho. 1 Pedro 2, 9 e 10. Deixa eu ver aqui. Olha só o
que o Senhor diz para aqueles que são a igreja? Deixa eu ver se eu vou ler. O 9 e o 10. O que a igreja é? Muitos estão dizendo que só os 144 mil, que são das tribos de Israel, é que são aqueles que serão arrebatados, são a igreja que será arrebatada. Mas ali não está falando para nós que eles são mulheres, estão falando que eles são homens, sim. Está dizendo para nós que eles não se contaminaram, que eles são do Senhor Jesus, que eles foram salvos, que eles foram lavados também no sangue de Jesus. Eu vou voltar de novo lá para vocês para dar detalhes de novo, mas presta atenção aqui, ó. Vós, porém, 1 Pedro 2,9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí muitos vão dizer, ele está falando do povo de Israel. Ele está falando do povo salvo. Vamos continuar. Vós sim, que antes não erais povo. Então este povo aqui não era esse povo. Não era o povo de Israel. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, todo aquele que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, se torna a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, aquela que será salva. Mas dentre estes, o Senhor separou uma quantidade de pessoas para nós, para ele, aliás, para nós, diante de nós, para ele, que são os 144 mil, porque tem um propósito, e eles são aqueles que só são das 12 tribos de Israel. E o restante? Quer dizer que dentro do povo que não é das tribos de Israel, não tem ninguém que se tornou santo de verdade para ser salvo ou para ser arrebatado? Vamos voltar de novo para Apocalipse 14. Eu vou explicando para vocês entenderem. Então vamos lá. São estes os que não se macularam com mulheres. Aí muitos dizem que são só homens no sentido físico da palavra, mas eles não são só homens no sentido físico da palavra. Assim como a igreja do Senhor Jesus, ou a noiva do Cordeiro, são homens e mulheres chamados de noiva, aqui os 144 mil são homens e mulheres chamados de homem, certo? Não se macularam com mulheres. O que significa isso aqui? Significa que eles não se contaminaram com a religião ou com a igreja pecadora ou com o sistema religioso ou com o engano religioso deste mundo. Eles não se contaminaram com mulheres, ou seja, eles não mancharam as suas vestes com a contaminação da igreja morna ou da igreja que não tem guardado a fé, porque são castos. Aí está falando que eles são o quê? Virgens. Mas o que a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus é? Virgem, pura. E o que é pureza, se não virgindade? Então, para a igreja, ou para a noiva, ou para aquela que vai se tornar esposa, que também são homens e mulheres de todas as nações, povos e línguas, a Bíblia chama de virgens ou de puras. Os homens ele chama de casto. Mas entenda, homens que eu estou dizendo é os 144 mil, que são homens e mulheres. E dentro do corpo da igreja, que será a esposa do Cordeiro, são homens e mulheres, mas são chamados de noiva. Então vamos continuar. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então isso aqui mostra que eles são convertidos a Jesus Cristo. São das tribos de Israel, mas são pessoas que se converteram a Jesus Cristo. Talvez muitos destes nem saibam que são das tribos de Israel, porque nós sabemos que existem tribos perdidas, né? E pessoas que são do povo de Israel, são descendentes, né, das tribos de Israel, mas não sabem, certo? E nem sabem que foram já chamados e separados para um propósito. Mas, obviamente, saberão quando estiverem sendo selados, né? Porque o Senhor vai separar cada um para o seu propósito. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e nem tampouco mácula. Então, eles são primícias por quê? Por isso que muitos acham que esses aqui vão primeiro, porque está dizendo que eles são primícias. Mas todo o corpo da igreja são primícias, são aqueles que vão primeiro. Eles vão primeiro para um propósito e a igreja vai primeiro para o propósito de ser a noiva. Depois a gente não vê pessoas lá que vão depois, dentro do período da tribulação. Eu não acabei de ler um arrebatamento que acontece já no período da tribulação. Mortos que vão morrer em Cristo, né, que serão decapitados, estes serão ressuscitados só no final, mas aqueles que serão tirados e que viram o anticristo e que resistiram ao diabo e venceram, não foram mortos, porque não são mortos que estão ali diante do trono. São pessoas vivas, pessoas que estão com seus corpos transformados.
entendeu? Para poderem estar no céu, ok? Então vamos continuar. E esses que aqui são chamados de primícias, como todo o corpo da igreja fazem parte daqueles que serão tirados primeiro, certo? E existe ainda, se a gente olhar para isso aqui, o povo de Israel, aqueles que serão os remanescentes do povo de Israel, que se converterão só dentro da tribulação. Lá no finalzinho, que vão ver o Senhor Jesus descendo e se arrependerão e reconhecerão o seu Messias. Aonde a gente lê isso, gente? Lá em Zacarias. A gente vai lá para Zacarias, para vocês verem. A palavra de Deus, ela não falha, ela não falha. Tudo está descrito. Está lá, Zacarias 12, 10. Preste atenção. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem eles transpassaram? O Senhor Jesus, o Messias dele. Aí vocês vão dizer, mas quem transpassou eles foi os romanos, os soldados romanos. Mas quem entregou eles à morte para ser transpassados? Quem matou o Senhor Jesus foi o povo de Israel. Eles mataram eles pela mão dos romanos, mas quem matou? Porque o povo romano não queria matar Jesus. Quem quis matar Jesus? Os sacerdotes e o povo de Israel, que clamou para que matasse ele e soltasse Barrabás. Então, para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, este povo aqui, que é o remanescente do povo de Israel, aqueles que estiverem vivos lá no finalzinho, quando o Senhor Jesus descer por eles, lá no Monte das Oliveiras, pisar os pés no Monte das Oliveiras e vier para salvá-los, e aí dá um estudo de não sei quantas horas, a gente não vai falar sobre isso, esses aqui não são primícias, eles serão salvos só no finalzinho. Mas uma parte, um remanescente, aliás, os 144 mil, que são as primícias, estes irão primeiro. E eles também fazem parte, também são descendentes dos povos de Israel, assim como estes, que serão salvos lá no final, que reconhecerão aquele que é o Messias deles, a quem eles transpassaram. Então, é simples a gente analisar a palavra quando a gente lê tudo com calma dentro do contexto. Vamos continuar. A gente falou já de Apocalipse 20, daqueles que serão ressuscitados, a gente vai continuar. Estamos quase no finalzinho daqueles que ele viu, né? Então, Apocalipse 20, 4, eu já li para vocês. Agora a gente vai para Apocalipse 27. 20, capítulo 20, versículo 7, né? Não é 27. Não é aqui, é 27. Então, vamos lá. A gente já viu aqui no capítulo 20 que Satanás será preso por 1000 anos. Vamos lá. Eu vou ler o 21 para poder explicar direitinho. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do poço do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quando se findaram os 7 anos da tribulação, o Senhor Jesus voltar para salvar o povo de Israel, destruir o anticristo, o falso profeta, lançar eles no lago de fogo, ele vai pegar Satanás e vai amarrar ele por 1000 anos, né? E vai lançar ele no abismo e fechar e pôr sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completaram os 1000 anos. Então, 1000 anos, Satanás vai estar preso e as pessoas vão entrar no milênio, e o Senhor Jesus vai ser aquele que vai reinar no milênio, vai ser aquele que vai reinar do trono de Davi, como foi promessa para o povo de Israel. Então, o povo de Israel, que vai ser salvo, vai estar lá. Os que ressuscitaram aqui e voltaram para os seus corpos vão estar lá. Vai haver remanescentes de nações vivos também que vão estar lá. Vai estar a igreja já transformada, vai estar lá também a esposa do Cordeiro. Então vai ter um bocado de gente que vai ser colocado dentro do milênio. Aí vamos continuar aqui no versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Por que está citando para nós Gog e Magog? Tem gente que acha que a guerra, suposta guerra de Gog e Magog, será só aqui. Mas na realidade aqui está dizendo para nós que esses aqui também ainda serão descendentes de Gog e da terra de Magog. Ou seja,
ainda vão ter no meio das pessoas, pessoas que ainda têm a sua descendência nos povos que vão dar, justamente, que estão dando já, né, a herança genética para o anticristo e para os povos que vão ser aqueles que se levantarão contra o Senhor Jesus, certo? Por isso que está sendo chamado aqui de Gog e Magog. Por quê? Porque são descendentes ainda do maligno. Tantos são que vão cair na conversa do diabo, ou seja, não vão estar satisfeitos com o reinado do Senhor Jesus. Como é que pode alguém não estar satisfeito com o reinado do Senhor Jesus? Mas vão ter pessoas que não vão estar. Vamos lá. A fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então João viu que o número daqueles que vão aceitar o assédio de Satanás é como a areia do mar. Como pode isso? Bom, em 1000 anos vai se multiplicar muita gente, né? Então a quantidade de pessoas que vão entrar dentro do milênio, quando chegar no final, vai ser muita gente. Vão nascer pessoas, porque vão ter pessoas vivas em carne e osso. E vão nascer pessoas. E a igreja, ou a esposa do Cordeiro, vai ajudar o Senhor Jesus a reinar sobre este povo da terra neste período. E vão nascer pessoas. E dessas pessoas vão nascer pessoas cuja herança genética maligna ainda está neles. E eles vão ser como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Acampamento dos santos e cidade querida. Cidade querida é Jerusalém. É a Jerusalém da qual o Senhor Jesus vai reinar no milênio. O Senhor Jesus reina de Jerusalém. Ou seja, ele vai ser aquele que vai sentar no trono de Davi e vai reinar. Desceu do céu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu, pois, fogo do céu e os consumiu. Então não teve conversa. Deus nem deu trela. Eles foram lá, se reuniram, fizeram uma rebelião, marcharam contra Jerusalém, contra a cidade querida e contra o acampamento dos santos. E Deus foi lá e jogou fogo sobre eles e acabou a conversa. Não tem mais conversa. Não teve tempo para mais nada. E o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam por 1000 anos, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A besta que é o anticristo, tá? E o falso profeta. Agora tá o trio lá. Falso profeta, besta, que é o anticristo, e Satanás, o dragão, a antiga serpente. E serão atormentados pelos séculos dos séculos ou eternamente. Então, a gente já viu um outro grupo aqui de pessoas que também João viu. E que esses aqui são aqueles que vão ser destruídos depois do milênio, quando se rebelarem contra Deus, né? Junto com Satanás, quando ele for solto. Então, vamos lá. Aí a gente vai ver mais um grupo de pessoas. A gente vai para Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui a gente já vai para o julgamento do trono branco. O milênio acabou. E agora os mortos que não ressuscitaram, como está dizendo aqui, ó, no 20, versículo 5, no 4 foi ressuscitado aqueles que eram decapitados, né? E que resistiram a Satanás, a besta, e a sua imagem, a sua marca, e ressuscitaram e entraram no milênio. Aí fala no 5 aqui, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí aqui está dizendo para nós que depois do milênio, vi também mortos, grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então, se abriu livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. Aqui, preste atenção, aqui não são almas, são mortos. Por que está chamando de mortos? Por que os mortos estão sendo chamados de mortos, né? Porque aqui não são almas. Aqui eles voltaram para os seus corpos, para os seus corpos físicos, para serem julgados. Por que estão sendo chamados de mortos? Porque eles são condenados. Aquele que tem vida é aquele que é salvo, que tem a vida do Senhor Jesus e a vida eterna. Aqueles que não têm vida são mortos. Até mesmo aqueles que andam na terra vivos hoje, que não são convertidos a Jesus, são tidos como o quê? Como mortos. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Não foi o que o Senhor Jesus disse para aquele homem que falou que queria enterrar o pai dele antes de segui-lo? Ele estava vivo. Quem estava morto era o pai. Mas ele disse para deixar os mortos, ou seja, aqueles que não estavam servindo a Deus, que enterrassem os seus mortos. Então, mortos são aqueles que serão julgados para serem condenados. Então, deu o mar os seus mortos, que nele estavam, os mortos e o além entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então, a gente já vê aqui o último grupo de pessoas. A gente podia também continuar no Apocalipse 21 e 22 e ver aqui já a eternidade e o grupo de pessoas que estarão lá. Mas a gente não vai entrar nesse parâmetro, por quê? Porque eu queria aqui mostrar para vocês as pessoas, porque lá dentro vai estar a noiva, né? A noiva, a esposa já do Cordeiro, né? Que já casou. E vai estar também as pessoas que aqui, se você analisar, das pessoas que estavam aqui nesse capítulo 20, que estavam dentro do milênio vivas, nem todos foram mortos com o fogo que caiu do céu. Existem pessoas vivas aqui ainda, pessoas que estão em corpos carnais. E essas pessoas de corpos carnais, elas entrarão na eternidade com seus corpos carnais, bem como a igreja transformada, já com os corpos glorificados, que são justamente a esposa do Cordeiro, estarão já transformados, como já estarão transformados no milênio. Mas eu não vou entrar nesse parâmetro, porque isso aqui dá um outro estudo, já é a eternidade. Eu paro por aqui nessa parte. Eu queria mostrar para vocês esses grupos de pessoas e especificar para vocês que cada um é apontado para nós aqui em que momento acontece com eles, o que acontece e quem são. Para que vocês venham a entender que tudo na palavra está sendo explicado. Deixa eu ver para vocês aqui se existe alguma coisinha que eu preciso falar que eu não falei. Deixa eu ver. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Justamente o que eu falei para vocês que entrarão no milênio algumas pessoas das nações. Eu vou ler para vocês. Zacarias 14:16 fará isso. Eu não falei que dentro do milênio vão entrar pessoas que vão sobrar vivas das nações? Eu vou lá ler para vocês. Para vocês que nunca ouviram isso, Zacarias 14:16. Zacarias 14:16. É importante a gente falar de tudo que a palavra nos mostra. 14:16. Pronto. Vamos lá. Presta atenção. Todos os que restarem de todas as nações, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei Jesus. Dentro de que período? Do milênio. O Senhor dos Exércitos. E para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, a festa de tabernáculos vai ser a festa que vai existir dentro do milênio. Lembra que eu li lá para vocês que a igreja vai tabernacular com o Senhor para sempre? Então, a igreja entra no milênio e todos que estiverem dentro do período do milênio estarão tabernaculando com o Senhor, porque o Senhor Jesus será aquele que vai reinar sobre este povo. Se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém, desculpa, gente, para adorar o Rei e Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Se a família dos egípcios não subir não vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, na época que o Senhor Jesus reinar sobre essa terra, que será o milênio, não vai ter moleza para as pessoas. As pessoas entrarão vivas, muitas entrarão vivas, e terão que cumprir as ordenanças do Senhor. Terão que ir para adorar ao Senhor na festa dos tabernáculos, terão que render graças ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E talvez por isso, muitos das nações que ficarão vivos, porque estarão vivos, gente, mas não serão servos de Jesus. Vão aceitar, vão estar ali, porque estarão vivos, vão ficar vivos, mas eles não serão servos de Jesus. Muitos, sim, se tornarão, porque o Senhor vai reinar e vai ser um justo reinado. Mas muitos não aceitarão. Não é à toa que a quantidade de pessoas que vai aceitar o assédio de Satanás. Por quê? Porque vai aceitar? Porque não gostou do reino do Senhor. Porque os seus corações não estavam felizes. Porque deviam estar revoltados com as ordenanças e as obrigações que o Senhor lhe imputava. Certo? E eles vão se revoltar e vão ser como a areia do mar. Mas é justamente essas pessoas aqui que vão entrar também no milênio. Ó. 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Eles não vão ter chuva, ou seja, vocês são desobedientes, então vocês vão ser punidos. Porque o reinado do Senhor Jesus será um reinado de justiça. Fez certo? Glória a Deus, está recebendo bênção. Fez errado? Vai receber repreensão e vai receber punição. Entendeu? E por isso, este reinado não vai agradar a todos, né?
E muitos vão aceitar ainda ser assediados por Satanás. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu expliquei aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, não entenderem alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? E, por enquanto, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.